Alô, alô, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Thaís, sou professora de alemão. E hoje nós vamos falar sobre os verbos modais. Nosso tópico 5 da gramática, que traz os verbos modais. Também no tópico 6 e 7 nós vamos continuar explorando esses verbos tão queridos. Então, vamos começar daqui. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Então, tópico 5, ich muss, ich kann, ich will. Né? Eu tenho que, eu posso, eu quero. Vamos lá. Então, verbos modais. O que são verbos modais, né? Os verbos que eles vão estar aí auxiliando, né? Para a gente conseguir dizer algumas, utilizá-los, eles aparecem ali como verbos auxiliares e eles estão sempre juntos de um outro, de um segundo verbo, de um verbo principal. Quais são esses verbos no alemão? No alemão existem 5 verbos modais, aqui aparecem 6, nós vamos falar sobre isso. Então, nós temos o verbo können, que é o verbo poder, o verbo müssen, que é o verbo ter que, o verbo dürfen, que é o verbo poder, o verbo wollen, que é o querer, o verbo sollen, que é o dever. Esses são os 5 verbos modais da língua alemã. O möchten, ele está aí e aparece entre aspas. Vou falar sobre ele no final da nossa aula aqui, tá? Então, mas ele também, por essas próximas características que eu vou falar, o möchten também está incluso, tá bom? Repara que só na questão da conjugação. Tem toda a tabela aqui de conjugação desses verbos. Todos esses verbos aqui estão conjugados no presente, no present. E repare que muitos deles, o verbo können, verbo müssen, verbo dürfen, verbo wollen, 4 dos 5 verbos, trocam de vogal, que nós falamos no tópico 4 dessa troca de vogal que acontece. Né? Então, aqui do. E aqui são mudanças que não são. Então, que são as mudanças do que acontecem com esses verbos modais. Então, ó, trocou de O, Ö, para A, de U para U, de U para A e de O para I. Né? Então, a gente tem kann, ich muss, ich darf, ich will, ich soll. E essa troca de vogal, nós vimos no tópico 4 que as trocas de vogais, né, nos verbos em alemão, ela acontece em du e es e es. Então, aqui. Perfeito. De fato, a gente observa, ó, a troca está acontecendo aqui. Mas por que que a primeira pessoa também trocou? Porque uma característica dos verbos modais, todos eles têm é uma característica deles que a primeira e a terceira pessoa do singular é igual. Sempre vai ser igualzinha. Então, é o que eu deixei aqui destacado. Ó. Ich kann, es e es, kann. Ich muss, muss. Ich darf, sie darf. Ich will, es will. Ich soll, es soll. É uma característica dos verbos modais. Eles têm primeira e terceira pessoa igual. Então, para ficar todo mundo igual, o ich mudou. Ok? Algo muito importante é kann e não can't. Tá? O Kant é o filósofo. Isso não tem aqui, né? É ich kann. Tá bom? Então, ich will, aqui é o verbo querer, tá? É eu quero. Eu quero. É comum da gente, quando vai estudar alemão, confundir aqui o will com o will do inglês lá, que acho que é pro futuro, né? Gente, eu não sei inglês, tá? Corrijam aqui se eu estiver errado, mas acho que é pra falar do futuro, né? Não? Não sei. Enfim. Então, esses aspectos. E, bom, então temos esses 5 verbos modais. E o que que esse möchten tá fazendo aqui? O möchten, ele é o gostaria. Ele aparece aqui entre aspas, porque ele não é bem um verbo modal, assim. Em termos de estrutura, nós vamos ver a estrutura dos verbos modais, ele funciona da mesma forma. Mas gostaria não é bem um verbo, né? É o verbo gostar, mas ele tá aqui, o möchten, e ele, normalmente ele aparece junto, para que a gente, por causa do contexto do uso dele, e nós vamos falar melhor
no tópicos, nas próximas aulas, tópico 6 e tópico 7 sobre isso. Mas, aqui o verbo möchten, a gente pode interpretá-lo, pode lê-lo como gostaria, tá? Então, ele é um verbo que a gente usa para fazer pedidos, ele é um verbo mais polido, mais educado. Então, quando a gente está no restaurante, por exemplo, né? Ah, eu gostaria de um café. Ich möchte einen Kaffee. Né? Ich möchte ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen. Ah, eu queria um pedaço de bolo. Né? O nosso queria, gostaria. Tá? O möchten aparece aqui como modal, aqui entre aspas, por causa disso. Tá ok? Ahn, e repara só, ele mantém essa mesma característica de todos os modais, né? Olha lá, ó. Primeira e terceira pessoa do singular, primeira e terceira igualzinha, né? E ele é um verbo que não vai trocar de vogal, ó, né? E continua aqui, né? Bonitinho, certo? Então, vamos ver a estrutura. Qual que é a estrutura que a gente usar os verbos modais? No português, a gente não tem, né? Gramaticalmente, a gente não. Eles não são lidos dessa forma, pelo menos, né? Os verbos. Mas a gente tem algo semelhante, né? Vamos pensar assim. A gente diz, por exemplo, com o verbo querer, a gente diz, ah, eu quero viajar. Eu quero comer pão. Eu quero comer macarrão com molho de tomate. Ah, eu quero viajar para a Alemanha. Eu quero comprar um celular novo. Temos aí várias possibilidades, né? Ah, eu quero isso, quero aquilo. Percebe que a gente tem eu quero, temos um verbo depois. Eu quero viajar para a Alemanha. Eu quero comer macarrão. Eu quero comprar um tênis novo. A gente tem o verbo querer, que está conjugado, eu quero, e o outro verbo ali no infinitivo, certo? No alemão temos o mesma estrutura, com pitadinhas de diferença. Que estrutura é essa? A gente tem o verbo modal conjugado, o verbo conjugado, na segunda posição, na posição 2. Então, a gente tem ali, ó, o verbo können, ali, o primeiro exemplo. Am Sonntag können wir lang schlafen. E o outro verbo tá lá no final da oração. Então, é como se a gente, nos exemplos que eu dei aqui em português, a gente diz assim, né? Eu quero viajar para a Alemanha. No alemão, é como se a gente dissesse, eu quero para a Alemanha viajar. Eu quero, e o viajar vai no final. Viajar na segunda posição, quero na segunda posição, e, no final, o verbo viajar. Essa é a grande estrutura da língua alemã, tá? É extremamente importante. Ela acontece em diversas outras situações, da língua, e um aspecto muito importante da língua alemã, e eu vou deixar um vídeo que eu tenho aqui, uma sequência de vídeos que eu falo, que eu explico muito bem sobre essa questão da posição dos verbos no alemão. Mas é muito importante a gente lembrar, a gente só ter em mente que os verbos em alemão, os verbos conjugados, eles costumam ficar sempre no que a gente chama de posição 2. Nesses vídeos que eu estou deixando linkado aqui, eu explico isso com uma analogia de trens, que facilita bastante a gente visualizar e entender melhor o que é essa posição 2. E a gente olha também lá, pensando nos trens, para o último vagão, que é então aqui um caso que a gente precisa desse último vagão, tá bom? Que tem ali, ó, né, o outro verbo ali no infinitivo, lá no final da oração, certo? Então, vou deixar os vídeos, assista aqui. E, bom, continuando aqui, vou traduzir aqui, trazer aqui os nossos exemplos, né? Então, ó, am Sonntag können wir lang schlafen. No domingo, nós podemos dormir até mais tarde. Podemos dormir bastante. Ich muss nicht arbeiten. Eu não tenho que trabalhar. Die Kinder dürfen am Vormittag spielen. As crianças podem jogar, brincar na parte da manhã, no período da manhã. Meine Tochter will Eis essen. A minha filha quer comer muito sorvete, quer tomar muito sorvete. Mein Sohn soll Hausaufgaben machen. Meu filho deve fazer as tarefas.
E o último é möchte aber ins Schwimmbad gehen. E mais ele gostaria de ir para a piscina. Então, o que temos aqui é a estrutura. Traduzir aqui as frases e nos tópicos 6 e 7, então nos nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas, nós falaremos mais sobre o uso de cada um desses verbos, tá? Então, aqui o importante para a nossa aula de hoje é saber da questão da conjugação, como eu faço a conjugação dos verbos modais e, então, a estrutura. Essa estrutura, todos os verbos modais seguem essa mesma estrutura. Verbo modal conjugado na segunda posição e o verbo no principal, né, no infinitivo, no final da oração, tá? Lembra lá, né? Em português a gente diz eu quero viajar. Em alemão eu quero lá viajar. Tá bom? Essa é a estrutura aqui do alemão para os verbos modais, certo? E eu deixei aqui, ó, né? Ó, o verbo fica na posição 2, o verbo modal, e o outro verbo fica no infinitivo ao final da oração, certo? A gente se encontra, então, no tópico 6 na próxima aula. Tchau!